Boa noite a todos. Meu nome é Célia, coordeno a parte de Políticas Públicas e Eventos aqui do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. E nas quartas-feiras do CRP, no mês de junho, estamos trabalhando com o tema medicalização da educação. Para o dia de hoje, vamos trabalhar o tema transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e medicalização. E para compor a mesa, nós contamos com a participação do médico neuropediatra Alfredo Lor Júnior e o psicólogo, o neuropsicólogo Eugênio Pereira de Paula Júnior. Nós combinamos aqui que a apresentação inicial vai ser do Dr. Alfredo e seguido depois do neuropsicólogo Eugênio. O Dr. Alfredo possui graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 77, mestrado em Medicina Interna pela Universidade Federal do Paraná, em 88. Atualmente é contratado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em pediatria, neuropediatria e eletroencefalografia pela Associação Médica Brasileira. Especialização em neurologia pediátrica e eletroencefalografia pela Universidade Livre de Berlim, Alemanha, período de 81 a 83, médico neuropediatra do Instituto Curitiba Saúde, médico neurologista infantil responsável pelo setor de neuropediatria e videoeletroencefalografia do Hospital Pequeno Príncipe, atuando principalmente nos seguintes temas: epilepsia, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, encefalopatias agudas e crônicas, evolutivas e não evolutivas. Então, vou passar a palavra agora para o Dr. Alfredo, que vai fazer a sua exposição. Em seguida, apresento o currículo do psicólogo Eugênio, que fará a sua exposição, para depois abrirmos para debate, tanto presencial quanto online. Obviamente, quem está acompanhando pela rede de computadores pode já ir encaminhando suas questões, suas observações, perguntas, que a gente vai coletando no decorrer das exposições, e daí abrimos aqui depois, lemos para o pessoal poder acompanhar. Okay? Então, passo a palavra para o doutor Alfredo, e em seguida a gente dá sequência à mesa. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, na série, que deu para conversar sobre esse tema. E lá vai ser das medidas namoradas. Vai ser bom. Discutir um pouquinho de DGH, mas enfim, eu agradeço então o convite e para conversar um pouquinho sobre esse tema do aspecto médico, né? Porque quando me falaram isso, eu falei, não, eu vi isso bastante tempo, aí medicalização, aí fui no Google. Nossa, né? É uma variação para cima da medicação, né, que está sendo feita. Então, a gente vai discutir hoje, né? A ideia é discutir. Eu falei, sou equilibria aqui, né? Eu sou médico. E médico escreve, e a coisa aí está tendo um movimento assim, muito grande de não medicação, digamos assim. Bem, então, isso daí, né? Eu coletei, vocês podem ver, se vocês entrarem no Google, vocês vão encontrar isso com frequência, né? São propaganda, né? Dizendo sobre a medicalização, que quer dizer que estão transformando as crianças em pacientes, né? Essa é a preocupação. Você tem problema na escola, tem problema de aprendizagem, então daqui a pouco fica mais fácil de medicá-lo, então aí resolve o problema. Eu me lembro que já estou esse ano, 35 anos de formado. No começo, a gente mandava fazer eletroencefalograma na cabeça para ver se o paciente tinha desritmia. Aí tinha uma desritmia, e daí o problema está resolvido. Bom, resolvido em parte, porque se deu um nome para o problema, e na verdade esse termo totalmente foi incorreto, não se usa mais esse termo de desritmia, mas enfim, era talvez mais fácil, porque as coisas são muito complexas, né? Muito complexas para todos nós. Bem, a pergunta sempre vem. Tem gente que acha que isso não existe. Que o TDAH isso não existe. Isso é uma. Por quê? Porque realmente para configurar essa patologia, existem
muitas maneiras de a gente. Não existe um exame que se manda fazer, não. Ele tem TDAH porque tal exame, existe um marcador para ele. Existe um exame que diz que é. Isso não tem. Né? Então, isso começa a gerar um monte de indagações, né, com relação, será que ele realmente existe? Né? Estamos medicando excessivamente as crianças, essa é talvez a falta do dia, né, que acho que está sendo feita muita medicação, mas estamos avaliando adequadamente as crianças? Essa é outra pergunta que a gente põe no ar. Bem, também gostaria de falar, as crianças com TDAH são avaliadas e diagnosticadas por equipe multidisciplinar? Essa é a pergunta. Fala, não, prescreve, faz medicação, fica mais fácil. Porque, claro, a medicação, se vocês forem ler a Ritalina, né, que é metilfenidato, é uma das medicações que tem um impacto maior que qualquer outra medicação. Ele parece que 0,9. Tem poucas medicações que têm um impacto tão positivo. Quer dizer, que você dá o remédio e ele funciona. Se eu vou tratar, por exemplo, uma depressão, eu tenho vários medicamentos contra a depressão, além do tratamento psicológico, mas às vezes tem impacto de 0,6, 0,5, e a Ritalina não, é 0,9. Ela tem um impacto muito grande. Por isso que mesmo que a pessoa não tem TDAH, muitas vezes, também vai funcionar. Você vai ficar ligado. Né? Então, por isso talvez é tão prescrito que ele tem um poder de concentração muito grande. Né? Bom, as escolas estão informadas de como diagnosticar e recuperar as crianças do TDAH e transtorno de aprendizado. Todas as escolas. Então, existem psicopedagogos suficientes para atender a demanda de crianças com TDAH, que a gente sabe, que o tratamento bimodal, quer dizer, tanto medicamentoso quanto psicológico. Geralmente a gente caminha até para o psicológico. Mas nós temos psicólogos para atender tanta gente. Eu posso falar um pouco da experiência, porque eu trabalho na Pequeno Príncipe, eu trabalho no ICS, né, Instituto Curitiba Saúde, é um antigo IPMC, batendo uma média de 150 crianças por mês lá. E depois eu vou mostrar quantos que vêm encaminhados por dificuldade de aprendizagem. Essa foi uma das queixas principais hoje que vem para consulta, né? Parece que tem que ser médico para ele. Bom, então essa é a preocupação que a gente tem. As professores possuem tempo para dedicação e conhecimento para avaliar os alunos com TDAH e os seus problemas de aprendizagem. A gente sabe, a professora, quantos tem? Ele tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Com 35 alunos na sala, como é que vai parar para pensar? Não, vai parar para o médico, fica mais fácil. Então, é uma série de problemas que vem com essa problemática. Há condições de interrelacionamento entre escola, médico e psicólogo? Tem essa interrelação? Para onde encaminhar? Há uma rapidez na detecção do problema? Existe rapidez? Primeiro, para onde encaminhar os indivíduos que vão chegar para tratamento psicoeducacional? Perguntas que a gente faz. Né? Bom, então, TDAH existe sim, não tem dúvida. Né? E existe sim. Por quê? Existem vários tipos, vários testes, basta vocês acessarem a literatura e provam que realmente isso existe. Né? E existem mais de 150 agências atualmente que são resolvidas. Essa é a dificuldade. Se tivesse um gene só e dissesse a lei, estava resolvida. Então, fazer esse exame e até são pedal. Tá certo? Mas agora não, como tem muito de gente, assim também com uma convulsão febril, muitas vezes. Todas as crianças na idade de 3 meses, 5 anos podem ter convulsão febril. Bom, mas todo mundo tem febre, mas não faz. Por quê? Porque tem um pouco de genética. Mas eu tenho como fazer um exame para detectar geneticamente se existem estudos populacionais que a gente pode fazer, sim. Mas eu não posso, uma criança tem convulsão febril, porque ela teve, então eu vou fazer estudo genético. Mas ela teve. Só que convulsão a gente vê, né? Agora, quando eu dou essa atenção, é um distúrbio comportamental. E aí, às vezes, fica mais difícil da gente falar sobre isso. Então, com relação ao tema,
realmente existem genes que estão determinados com isso. Existem estudos farmacológicos, né, que indicam que há uma atuação sobre o sistema dopaminérgico e no noradrenérgico. Por quê? Porque fazendo medicação ajuda. Né? Então, é uma prova que também está funcionando e tem uma indicação neuroquímica nessa, né, desenvolvimento. E existe também estudos de neuroimagem. Né? Só que isso é uma coisa individual, tem pesquisa, quando vai mandar fazer, dizendo assim, fazer uma neuroimagem, também as pessoas encontraram muita coisa também. Então, como tem um monte de possibilidades para caracterizar isso, tem gente que descaracteriza essa problemática. Aqui, então, o que nós temos aqui é a ideologia do TDAH, quase que praticamente 70%, 79% é grande, né? Restam uns 30% para outras coisas. 70% é genético. Se for pesquisar, o pai sabe que eu também era assim, ou eu sou assim, só que a gente tem uma certa grau de inteligência, e as coisas são isso, eu também me considero TDAH. Só que eu tive ideia, né? Depois que passou uma coisa que eu bati, dificuldade de aprendizagem, tinha aula particular. Dificuldade de se concentrar, mas isso não é aquele tempo. Minha filha, aí, também tem atenção. É psicóloga, né? Também como Natalina, hoje não mais. Mas chega a tomar, fazendo tudo com bom, e não sei o quê, e elas têm muita dificuldade. É que nem eu também tenho. Então, a gente sabe que essas coisas, realmente, na própria família, a própria casa está sentindo isso. Bem, então, 79%, de acordo com a doença, é genético. Principalmente o cromossomo 5 e o 11 e o 17 que estão envolvidos. O que a gente percebe que esse DRT4, o DRT5 e o DATA1 são marcadores genéticos em que estudos em gêmeos, né, em alelos, mostram que realmente isso existe. Né? É provado, sim, em algumas crianças. Outras já não se conseguem provar. Bom, existem os outros 30%, digamos assim, por outras causas. Por isso que deixam, puxa, mas não tem ninguém na família e de repente aparece alguém tendo. Né? Por quê? Há uma estreita relação entre abuso de álcool na gravidez. Né? Pode ter outras coisas também, não só o TDAH. Né? Abuso de fumo na gravidez, abuso de drogas, obesidade na gravidez, estresse na gravidez, aí já é um pouco filosófico, né? Pensar, mas muitas vezes Freud explica, né? Porque existe essa teoria, né? Que pode explicar também. Gravidez e complicações ao nascimento, sangramento na gravidez, né? Complicações de parto, prematuridade, muito comum a gente ver isso, tá? E crianças que não nascem, mas nascem com baixo peso ao nascer. É muito comum a gente ver os pacientes que nascem na idade, mas têm um peso baixo. Né? Talvez uma dificuldade de crescimento intraútero, eles começam a ter esse tipo de problema também. Tá? E agentes externos, infecções, meningites, né? Que a pessoa possa ter pego no período pré-natal, na idade precoce, exposições a tóxicos, mercúrio, chumbo, essas coisas que podem acontecer, mais difícil. Fatores nutricionais também, né? Desnutrição durante a gravidez e adversidades psicossociais. Mas aí a coisa também fica complicada. Isso que, o último que eu falei, corresponde a mais ou menos 30%, porque 70% é genético. A gente não acha nada assim de fator. Aí não dá para ler muitas vezes, mas aqui eu mostrei, está lá, se vocês quiserem, a bibliografia, né? European Journal of Pediatric Neurology, de 2012, ele lista todas essas alterações que são vistas na imagem, que são vistas na neuroimagem, na genética, né? E está na parte química. Então, estão listados aqui. Eu acho que não dá para ver, mas se vocês pegarem aí a bibliografia, é recente, e fala sobre, em geral, sobre a problemática de transtorno de déficit de atenção. A prevalência no Brasil. Aí também começa. Apesar da prevalência do transtorno diagnóstico controverso, né, devido à grande variância, vejam, nós encontramos
autores que... Opa, a gente encontra autores chegando até 26%. Né? Mas na literatura mundial, e também na literatura aí foi feita lá no Rio Grande do Sul, o pessoal, o grupo lá, o grupo sério, que lida com isso, encontrou entre 3% a 6%. Então essa é realmente a prevalência de transtorno dessa no mundo todo. Né? Entre 3%, alguns falam 7%, essa é a prevalência, 5%, 6%, 7%. Essa é a prevalência de TDAH no mundo e também no Brasil. Né? Bom, nos Estados Unidos, 3 milhões de crianças de 6 anos até 11 anos, 5 a 10% dessa população tem transtorno. Não estou falando de dificuldade, dificuldade é maior ainda. Quando a gente fala de dificuldade, é um saco de gato, é um monte de coisa. Agora a gente fala transtorno, é descalculia, é dislexia, é dificuldade de leitura escrita, são coisas específicas. Quando a gente fala em transtorno, né? Quando é dificuldade, aí é mais. Vejo que nos Estados Unidos, né, vocês têm 5 a 10% de problemas de aprendizagem. 5 a 6%, isso aí é TDAH. 10% dessa população infantil tem asma. Veja, é tanto quanto ter asma. Né? 1% dessa população é que tem, então, retardo mental ou autismo, transtorno do espectro autista. Né? 1% da população dessa idade. A bibliografia está aí. Bom, com relação, a gente às vezes não consegue separar muito bem transtorno de aprendizagem com TDAH, porque há uma incidência muito grande entre essas duas patologias. Ela diz, não, mas ele tem descalculia, não sei o quê, fez avaliação psicológica, realmente é descalculia, ele não é deficiente mental, não tem nada, de repente se dá uma ritalina, ajuda um pouco. Então, não é que agora vamos resolver agora o tratamento, não. Primeiro tem que fazer o diagnóstico. Depois é que você vai ver se vai, o que vai discutir com a família, o que vai se ver. Agora tem umas crianças, meu Deus, não param que é uma agitação o tempo inteiro, então está muito indicado, realmente, de você usar uma medicação depois que se fez a avaliação. É claro que vai falar. Veja então que com relação ao TDAH e dificuldade de leitura, 25 a 48%. Transtorno de aprendizagem não verbal, 30 a 40%, e transtorno de matemática com TDAH, 30%. Então essa incidência é significativa. Há um exagero, essa pergunta aí, há um exagero no uso da medicação do tratamento do TDAH no Brasil? Aqui eu tenho um trabalho, então, feito na Revista Brasileira de Psiquiatria, publicado em 2012, né, com um grupo lá, que é o Paulo Matos e o Rhodes, né, lá de Paulo Matos do Rio de Janeiro, mais lida do TDAH, e o Rhodes, que é lá do Rio Grande do Sul. Então vejam que eles fizeram um estudo, isso foi agora em 2009 e 2010. Eles fizeram um estudo, aqui eles viram o seguinte, eles viram crianças de 5 a 19 anos e pacientes de 20 a 59 anos. A número de pessoas, população, né? Encontraram, então, acima de 60, 20 mil, mas enfim. E aí eles viram que a prevalência estimada de TDAH é 0,9 ou 0,45. 0,9 nas crianças um pouco menores, quer dizer, de 5 a 19, e no adulto de 0,45. Isso é uma prevalência estimada. Vocês viram que na população em geral seria em torno de 5%. Então já baixou. Agora todo mundo calcular agora 5% da população, não é assim, então baixou. Então eles viram que existem então 442 mil crianças, e aqui também já adultos, 485, ou seja, 924 mil pacientes, indivíduos, né, que têm TDAH. E desses 900 TDAH, em 2009, 149 mil comprimidos foi usado. E em 2010, 184 mil. E a pergunta é, não, porque no ano 2000 usava-se em torno de 700 mil comprimidos. E no ano de 2012, 2 milhões de comprimidos. Essa é o que ia falar. Mas isso aqui é dado estatístico, foi realizado com bases em informações exatas. Né? Então vejam que isso significa, bem,
vamos dizer assim, e conclui-se que 16 a 19% dos indivíduos afetados no Brasil é que fazem tratamento medicamentoso, ou seja, chega a 20%. Às vezes tem crianças tomando que não precisam e outras que precisariam e não estão tomando. Essa é a grande dificuldade, às vezes, para a gente. Também tem, eu vi um outro trabalho que foi publicado aqui no Jornal de Pediatria de 2013. Então eles pegaram TDAH, álcool, distúrbios de alimentação, suicídio, trauma, abuso, crime, uso de internet, videogame, bullying e comorbidades. E fizeram então uma avaliação pelo Medlane, né, entre 2000, entre 1992 a 2012, 10 anos. E encontraram 35 artigos tentando relacionar TDAH com esses problemas aí. O que se encontrou? Maior risco de acidente. Aumento de infrações de trânsito e acidentes de trânsito e outras infrações, multas, né? Aumento de incidência de trauma dentário. Tem um trabalho turco, né, falando sobre isso. Aumento de depressão e suicídio, isso na adolescência. Maior incidência de uso de substâncias psicoativas, álcool, fumo, começa por aí, as crianças podem evoluir para isso. Maior incidência de TDAH e transtorno bipolar, talvez sejam até 20%, às vezes, uma coisa relacionada com a outra. Maior incidência de bullying, tanto quem pratica ou quem recebe a ação de bullying, né, em crianças com TDAH. Maior incidência de violência em menores infratores. Maior incidência em usar o videogame, maior taxa de abuso sexual em meninas e maior incidência de transtornos alimentares. Isso é um artigo de revisão, não é feito assim. Desses 37 artigos, tentaram relacionar TDAH com alguma dessas coisas. Não chegou-se realmente que existe uma certa... Então, por um lado, tem o cálculo mostrando que mais crianças podiam ser tratadas e também existe que, uma vez tratadas, também tem trabalhos mostrando que diminui também a problemática. Não cura. 30% das pessoas continuam tendo TDAH o resto da vida, mas acabam tendo uma inteligência adequada, compreendendo a situação, sendo amparados, sempre conseguem virar. Eu acho que eu sou um deles, acho que estou certo. Eu faço medicina e tenho TDAH, né? Bom, o problema que vem em seguida é dilema no diagnóstico. Necessidade de ferramentas de avaliação. É feita uma entrevista, avaliação multi-interdisciplinar, neuropediatra, psiquiatra, pediatra em desenvolvimento. Isso é um problema hoje, o pediatra. O pediatra, ele, hoje em dia, você sabe que o pessoal está ganhando um pouco por conta dos convênios. Não vou falar muito da questão, mas é realmente isso que acontece. Tem consultórios de pediatrias fechando. Porque o pessoal prefere ir para o hospital, para atender lá, porque o custo está muito elevado. E para avaliar uma criança com TDAH, quanto tempo demora? Você fica aí, tem que olhar, tem que escutar, tem que ver, aplicar o checklist, entrar em contato com a escola, tudo isso. O pediatra tem tempo para isso? Às vezes passa batido. E acaba quem fazendo o diagnóstico, às vezes a mãe, vem o neurologista, ou vem o que já está mais incluído. Aí você tem uma consulta que a gente leva 1 hora ou mais. Mas, como é que a gente vai fazer isso hoje? Né? Vocês sabem, todo mundo está trabalhando, dando duro, e como é que vai a gente conseguir com que, eventualmente, a gente recebe? Mas a não ser que você seja empregado, vai fazer trabalhar, eu faço só isso, só avaliação, é diferente. Agora, você tem outra consultória, pagando todas as contas, fazendo o quê? E aí você vai pegar uma criança que vai 1 hora, então por aí já não se vê. Eu vejo que há uma falha, talvez não tanto até de observação, mas os pediatras, eu vejo que estão mais interessados em infecções, mais interessado em problemas de asma e não tanto em problemas de desenvolvimento. Os Estados Unidos têm um pediatra do desenvolvimento. E aí sim, isso é importante. Você tem que parar um pouquinho e ficar prestando atenção. Nós temos residência lá dentro da pediatria, a gente fica batendo na tecla deles. Eles precisam olhar as crianças, para pensar, dá uma olhada. Se achar que tem alguma coisa, encaminha. Não tem problema. Faça. Enfim, e também além disso, tem as comunidades, né? Que estão junto. Outro dilema, o diagnóstico são critérios às vezes subjetivos. Né? Sintomas são, eventualmente, eles não são observados na consulta. Principalmente o TDAH, por exemplo, desatento, que é mais de meninos. E o diagnóstico às vezes é mais para frente,
que não vai bem, não sei, não consigo me concentrar, mas é uma boa pessoa, não perturba, porque quem perturba já vem direto para o médico. Mas quem não perturba, não. E a pessoa às vezes entra em depressão, lá porque não consegue se prestar atenção. Eu vejo uma das filhas que eu tenho, também, a Thaís, excelente, mas, nossa, ela ficava para prestar atenção, ir para frente, ela se batia muito. Mas ela conseguiu. Tem um dos primeiros lugares lá no Vicente, quando se formou, e sempre em cima, né? A gente sempre, minha esposa, né? Psicóloga, e eu também, neurologista com TDAH. Então, sabe dessas coisas, como é difícil, né? Acabamos a gente medicando e a gente ajudou um pouco, a gente ajudou. Né? Então, sintomas eventualmente são observados na consulta. Sintomas observados também em outras doenças. Você pode pegar a criança autista, espectro autista, ela pode ser hiperativa. Né? E o que é hiperatividade TDAH em autista? Isso fica mais difícil de a gente quando a criança existe, tem umas comorbidades que vão acontecendo mais para a adolescência. Né? E é difícil a aplicação dos critérios em crianças pequenas. Né? Tanto é que também, abaixo de 5 anos, a gente pode pensar já, mas a gente não pode fazer esse diagnóstico, fechar o diagnóstico. Né? Ainda, ele é classificado, né, de acordo, embora que a gente vai fazer várias avaliações, mas ele ainda é classificado de acordo com o DSM-4. Né? O novo DSM-5 está saindo, ainda também continua, ele está dando uma ênfase maior, talvez, para o TDAH também desatento, que o DSM-4 não falava, mas um pouco menos. E aqui fala o seguinte, então, existe então, vocês... Então, depois, ele é baseado no DSM-4, através dos itens, né, que é discutido, realmente, a gente discutir o comportamento e dar o diagnóstico. Né? Mas, enfim, a classificação seria essa, né, que ainda é o desatento, operativo, e o combinado. Acho que o combinado é o mais frequente de todos. Né? Eu tenho observado um pouquinho mais, eu não tenho, assim, também feito pesquisas, né, mas... que o desatento também é bastante comum, né? Talvez passa batido, a gente não observa. E que esses sintomas não podem ser explicados por uma outra coisa. Né? Tem que estar claro que não tem uma outra doença, ou não tem outra diagnóstico, né? Depressão, não sei o que, tem que ser aquele sintoma que mais predomina. E parece que na nova, no DSM-5, eles passaram para 12 anos. Em vez de 7 anos, está indo para 12 anos. Quer dizer, tudo isso tem que acontecer antes dos 7 anos. Eles ainda consideram agora 12 anos. Eu não vi todo ele ainda, porque não saiu, né, no lançado. A gente está lendo só um pouquinho o que eles falam, mas não saiu ainda para comprar, né, o DSM-5. Estamos esperando, né? Então há muita dúvida sobre isso. Né? Bom, aqui vocês vejam, então, né, que o TDAH está no centro com as suas comorbidades, distúrbio de aprendizagem, tem relação com dislexia, tem problema com leitura escrita, problemas de memória, descalculia, transtorno de ansiedade, problemas de comportamento. Ele sempre está aí. Por isso que as coisas ficam difíceis, né, o diagnóstico, porque ele está no centro, mas ao mesmo tempo está podendo fazer dobradinha ou com outras patologias também. Bem, com relação ao diagnóstico, a gente faz a parte neurológica, primeiro faz um exame, toda a história, a amnésia, como nasceu, como é que foi, quando andou, quando falou, aquela coisa toda, para ver se tem alguma coisa que possa também dizer que tem um atraso no desenvolvimento ou não. Né? Feito o exame neurológico, evidentemente, a história, a gente, no consultório, agora vocês me perguntam, o trabalho está ali na prefeitura, onde é que a gente tem que atender, não é que tem que atender, mas nós temos, eu atendo 3 horas, 3 vezes por semana, e lá nós temos 12, 13 crianças para atender. E isso em todo lugar é assim também. Como é que em 15 minutos a gente vai poder fazer um diagnóstico? Ainda vem com uma história de casa. Se tem relatório do professor, não tem. Mas ela mandou eu aqui. Então, como é que você vai fazer isso? Agora, no consultório é diferente. Lá, o que a gente faz? Faz a história, faz tudo. A gente tem os questionários, claro, o DSM-4, a gente usa o SNAP, né? Que é o DSM-4, que é dado um pouquinho de, digamos assim, nem um pouco, só um pouco, bastante demais, porque no DSM-4 é sim ou não.
Aí quando você é ou não é? Bom, não é, às vezes pode ser. Então, no SNAP, é um DSM-4 que a gente pode dar um pouco de valor. Né? Depois eu vou falar um pouquinho. Então, e pode aplicar o CONERS ainda, e o CVCL. O CVCL do Argon, né? Eu tenho um histórico. E aí a gente dá para a família, a mãe leva para casa, a professora responde, e a gente também dá o TDAH, o SNAP para a professora e para a mãe. Né? Dá para levar para casa para ela fazer. Claro, o CVCL ele ajuda também, né? Aí você tem um programinha de computador, se recebe as informações e consegue traçar um perfil, digamos assim, do paciente com relação a outros problemas também, internalizantes e externalizantes também, você consegue avaliar. Então a gente faz o exame neurológico, a gente faz a aplicação de teste de checklist que vai para a mãe e vai para a escola. Depois volta. Né? É uma outra consulta, já foi uma hora. Depois volta para a gente discutir. Então isso é um tempo, né? Para a gente acabar não errando. O bom que é grande parte das escolas, os psicólogos já detectam os problemas das escolas particulares, privadas, né? E acabam encaminhando. E aí a gente tem um intercâmbio assim, com o psicólogo. Ele fala que, olha, essa criança assim, você manda questionário e te responde. Né? Então isso vai bem. Agora, escola municipal, escola estadual, como é que fica isso? Né? Eu digo, a Unicef está tendo muita gente que vem, nem sem relatório, sem nada. Eu peço, não vou fazer CVCL também. O que a gente acaba fazendo no SNAP, dá para a escola, pelo menos ter alguma coisa. E trazer por escrito, como é o comportamento que vem lá, como é que vai aprender? A criança está bem e tal. Como é que você vai avaliar isso? Vai dizer que ela tem isso em 15 minutos? É difícil. Por isso que talvez depois acaba sendo, mas todo mundo me indica muito, porque acaba por critérios mais superficiais, você acaba dando mais remédio. Fica mais fácil. Mas é culpa nossa? Não é do todo o sistema. Talvez fica mais fácil, porque a gente sabe que a medicação tem um impacto muito grande ali, mesmo que não seja TDAH, vai ajudar. Então acaba dando, às vezes por critérios não estão selecionados, né? Enfim, ali a gente pede para fazer uma avaliação auditiva, o ideal é uma avaliação psicológica, quando é? Então você manda para o psicólogo, tem convênio ou não tem convênio? Não tem nada, só para aqui não sei quando. Mas eu não aplico isso. Agora, como é que fica? Não, faz uma avaliação. Pois é. Não, mas precisa saber se não tem, porque para ter TDAH, para ter distúrbio de aprendizagem, você tem que dizer, não tem deficiência mental, não tem problema auditivo, não tem problema assim. Isso daí, quanto tempo leva para fazer um VISC? 4, 5, 6 sessões. E aí? É um problema, tá vendo? Não está culpando ninguém, mas ele está levantando os problemas, todo mundo estão medicando demais. Porque talvez, por comunidade, por dificuldade, as coisas acabam acontecendo. Né? Enfim, a avaliação pedagógica também é importante. Então a gente se encontra nessa confusão. Tá? Diagnóstico. Então, como é que é? Relatório da escola. História clínica. Exame físico. Exame neurológico. Aplicação de questionários, do SNAP, do CVCL e o CONERS. Escala de comportamento. A gente pode fazer, para ver se não tem alguma indicação de depressão, ou se tem alguma dificuldade para bipolar, pode ter já, vendo se tem alguma coisa para isso. Testes psicométricos, psicólogo. Teste linguístico, dá um problema de imagem, de escrita, vai para o forno. E, se necessidade, fazer exame complementar. Tem muito pouco. Pode fazer tomografia, ressonância elétrica, não vai achar nada. Ou muito pouco. Mesmo com isso, aí o DSM-4, né, que vocês têm todos os itens lá. O primeiro, acho que todo mundo que é psicólogo já conhece isso aí também. O DSM-4 é a Bíblia dos psiquiatras e diretamente dos psicólogos que trabalham com isso, né? Então, são 18 itens, dos 9 primeiros, se tiver 6 e 9, é desatento. Se tiver também 6 e 9 do segundo item, ele é hiperativo e impulsivo. Pois é. Mas isso é uma coisa do DSM. Então, vários, inclusive, os trabalhos se baseiam nisso daí. Né? Mas isso pode ser uma coisa, não digo furada, mas a gente pode errar, né? Porque são informações subjetivas que a gente tem.
Aí então é o SNAP, né, que seria o DSM-4 que a gente usa, né, a gente vê aqui, ó, nem um pouco, só um pouco, bastante demais. Então o que fica valendo é bastante demais. Né? Se tiver 6 e 9, bastante demais, se tiver 6 ou 9, bastante demais, mas isso dá para a professora, isso dá para. Mas muitas vezes é respondida pela diretora da escola, que nem conhece a criança. Então ele disseram, não, mas a orientadora quis responder, tá bom. Mas ela está todo dia junto com a criança? Não, não está. Então, mas ela vai responder quem está com a criança. Né? E é isso aí. Bom, está bem? Quando a gente não quer, essa criança deveria ser avaliada pelo psicólogo por uma avaliação psicométrica. O que você vai ver? Quem tocar vai fazer isso, memória do trabalho. Como é que vai avaliar isso? A ressonância vai mostrar isso para ele? Não vai. Né? Velocidade de processamento, você sabe, você não ensina você é psicólogo, você sabe isso muito bem. Que agora não é o QI, na nota, né? É toda a avaliação que vem junto, isso vai te dizer como ele funciona, e não o QI. Mas, enfim, ele vai dar uma média dele, mas ele vai dar, tirou a nota certa e ficou. Então deve ter tirado 5, 9, mas enfim, deu uma nota boa, né? Mas na verdade é como é coisa assim, sabe muito bem. Na verdade, para TDAH, a gente faz o SNAP e o CONE, faz o SNAP. E o CPSF, no consultório, quando a gente pode, ou, às vezes, lá no Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, nós temos lá o Instituto Pelé. O Instituto Pelé, quem mais entende, está preso lá, é o Antônio Farias, Antônio Carlos. Ele está lá no Pelé. Eu não, eu estou na parte assistencial, a parte médica, SUS, entendeu? Ele está na pesquisa. Então é legal. As crianças vão que vêm para lá, fazem uma avaliação assim, impecável, né? Psicólogo, pedagogo, blá, leva um mês, lógico, essa criança sai muito bem ensinada. Agora, a outra que não tem essa possibilidade toda de fazer. Então a gente erra, né? O que você vai fazer? Se erra, muitas vezes, para fazer o diagnóstico. Bem, tem os testes neuropsicológicos, que é muito importante, que nos ajudam também, a ver se o paciente tem problema de execução, problema de memória, problema de... Também pode ser feito também. Né? Aí também, então, eu queria só mostrar para vocês que eu trabalho no hospital na prefeitura, né? Eu fiz um levantamento de setembro de 2012 a maio de 2013. Como é que é o negócio? De 100% de crianças, eu estava tendo uma média de 150 crianças por mês lá. Né? O que a gente viu? 23% problemas de aprendizado. Isso é um relatório lá da prefeitura. O que tem? Dificuldade de leitura, dificuldade de leitura escrita, dificuldade de leitura somente, dislexia. Né? Isso, TDAH, eu encontrei lá 7%. Né? Um pouquinho mais, quer dizer, não está tão fora assim, eu falei 23%. Isso aqui são critérios que realmente a gente não faz aquela avaliação que é feita numa faculdade, ou é feita num centro de pesquisa, já assim, feito um rastreamento, todos os testes, tudo certinho. Né? Então, é mais aquela, como eu digo, eu dou um questionário, volto, pego uma avaliação da psicóloga, ou procura me traga uma coisa por escrito para a gente poder ver. Né? Retardo mental também é bastante, porque eu sou responsável pelo pessoal lá da prefeitura que são portadores de cidades especiais, né? Então eles passam lá para a gente poder sempre dar uma volta, que eles têm pago por conta disso. Por isso que aumentou um pouquinho, mas na verdade se lembra que retardo mental, transtorno de autista, do espectro autista, esses dois juntos correspondem a mais ou menos 1%. 1%. Até 10% é problema de aprendizagem. E o TDAH está no meio disso, né? Agora 1% é retardo e transtorno do espectro autista na população, né? De criança. Seria isso aí. Síndrome convulsiva chega até 10% também, de pessoas de alguma maneira de convulsão. Dor de cabeça também, em torno de 40% a 14%, também é relativamente comum no nosso ambulatório em queixa de cefaleia criança. Né? Mas o que ganha sempre nesse ambulatório, e no consultório particular, como assim, realmente é bem menos, a gente não atende tudo isso aí, mas também tem muita criança com dificuldade de aprendizagem. Isso que acaba vindo por conta disso. Né? Paralisia cerebral é menos, tem, mas enfim. É só para mostrar para vocês como é frequente no ambulatório de neurologia, né? de neuropediatria, quando vem caminhado à escola.
Se você for no Pequeno Príncipe, lá são doentes muito mais graves. Só que eles não conseguem consulta. Porque para pegar uma consulta de neurologia hoje, pelo SUS, você leva talvez 6 meses ou 1 ano para conseguir. E aí, claro, transtorno dessa questão, coitado, já fica esperando, pode ficar esperando mesmo. Agora, convulsão não pode esperar. Dor de cabeça não pode esperar, não é mais assim. Então, então a gente acaba. Muda, então tem um viés. Tudo vai depender de onde você trabalha. Se você trabalha numa escola, num centro de pesquisa, o que vem criança? Só com problema de aprendizagem. Se você trabalha no SUS, são mais graves. Se você trabalha num ambulatório, que nem esse da prefeitura, são um padrão melhor, digamos assim, não tão socioeconômico, não tão ruim, mas você vai ter mais problema de aprendizagem. Então, não é que os outros não tenham, mas tudo vai depender. Então é difícil da gente fazer uma. Todo ambulatório, todo trabalho necessário tem um viés, para você dizer. Bom, também aí vocês veem, né, a dificuldade de aprendizagem. Veja que 51%, né, tem problemas pedagógicos. A maioria das crianças tem problemas pedagógicos, que vem com dificuldade de aprendizagem. Né? E o que acontece? A criança vem da escola, ainda bem que hoje nós temos o SEMAI, e temos as crianças. A criança não vai bem, não está indo bem primeiro, ela vai passar por uma avaliação, isso é ótimo, né? E o Estado também tem uma boa avaliação, faz muito disciplinar, legal. E às vezes a gente acaba vendo as crianças também. E o pediatra também queria ser o primeiro que fosse bem, mas ele acaba não tendo esse tipo de problema. Ele vê outras coisas. Às vezes passa por cima o autismo. Quem faz diagnóstico de autismo, na maioria da vida, é a mãe. Ou é até a creche que faz. Não é nem o médico. Né? Porque para fazer diagnóstico de autismo é outro problema. Né? Porque você vai lidar em comportamento e vai lidar em linguagem e interação social. Ó, a criança tem um ano. Pois é, não fala, nem tal, mas ele é bonitinho, ele brinca, ele pula. Então. E aí você tem um filho autista. Meu, é um problema. Isso é uma coisa para a vida toda, né? Então você tem que parar, olhar, pegar checklist, de novo, né? Você pega lá o QChat, MChat e o CARS. No histórico é o CARS. A gente tem 2 ou 3 consultas. Aqui não quer, não, assim tem 3, 4 anos, é fácil. Já está lá escrito aqui, já disse para você, não precisa nem ter mãe, já escrito. Mas fazer diagnóstico 1 ano para 2 anos é um pouco mais difícil. Você precisa avaliar, rever, aí pedir exame complementar. Caso sempre também não tem muita coisa, né? Para a gente poder fazer o diagnóstico. Então, para a gente fazer o diagnóstico de TDAH sem cometer erros e sem abusar da medicação, tem que fazer isso aí. Como é que nós fazemos isso? Difícil, né? Difícil. Com relação ao tratamento farmacológico, né? que a gente usa, se tiver TDAH, do ponto de vista medicamentoso, metilfenidato é a primeira escolha. Né? Hoje em dia, ali no metilfenidato, tem, enfim, são anfetaminas, né? A primeira escolha. Quando só tem problemas também de hiperatividade, impulsividade, agressividade. E se o paciente começar a ter problemas de tique, às vezes ele tem TDAH, tem tique, quando vai ver, está com 12, 13, 10, 12 anos, ele tem um Tourette. Mas ele começou com TDAH. Aquele sintoma que predominava, todo mundo tem TDAH, todo mundo é hiperativo quando a criança é pequenininha. Depois é que vai ter o toque, vai ter estudos disruptivos, né? Depois é estudo de conduta ou é um bipolar. Né? Então, às vezes fica difícil. Porque pega esse diagnóstico, já deixa checklist, DSM-4, né? Tem avaliações, é psicólogo, então para a gente fechar o diagnóstico. Lógico, fazer diagnóstico de bipolar em criança pequena, muito cuidado, acho que acima de 12 anos. Mas a gente pode pensar, nossa, esse aí é um TDAH com muito problema de comportamento. Então você fica meio assim, isso faz que até 20% das crianças que têm TDAH acabam sendo bipolares depois. Então, isso pode acontecer, só que a gente não pode fazer esse diagnóstico no primeiro momento. Bem, então, nos pacientes mais adolescentes, evidentemente, quase 4%, a gente usa a bupropiona. É também usado para deixar de fumar a medicação, ou vinho, então que a gente usa mais no adolescente. Mas, então, a metilfenidato é usado sempre quando existe desatenção e impulsividade. Né? Quando tem tique, a gente usa também a clonitina, né? A espiridona também, se tem um problema de comportamento, só que a gente interfere. A espiridona é um
neuromédico, já interfere um pouquinho no desempenho. A gente tem que tomar cuidado. Mas às vezes o comportamento é terrível, destrói. Eu tenho comportamentos disruptivos, né? Você tem que acabar tendo que usar alguma coisa. Enfim. Lembrar ainda do TDAH com as comorbidades, né? O separador oponente, em torno de 30% a 65%. E isso também, além de TDAH, a gente está atento para as comorbidades, que à medida que vai passando o tempo, é que fica mais evidência também. A metilfenidato, né? Só para você querer saber se seu metilfenidato, então, em 4 horas de buraco, acabou faltando, né? Agora faz 3 meses, meu Deus do céu. As mães que eu sou das paredes, todo mundo ligando, eu não aguento mais, não sei o quê. Estava tomando, estava bem, e agora faltou. Então foi um caos. Mas não faltou de longação, faltou de curta duração. Custa R$20 a caixa com 20. Esse daqui. Esse que tem 10 miligramas, né? Ele é 10 miligramas, caixa com 20, custa R$20. Né? E de elongação, a gente tem o LA, LA20, LA10, 20, 30, 40. O preço deles varia. O LA10 custa, esses são 8 horas de ação, né? Ele custa R$70, esse daqui. Esse de 20, de 30 e de 40, 180, R$200. Como é que vai comprar um negócio desse? Não tem como. É sempre o simples que acaba usando, né? E aí faltou o simples, pegou fogo na fábrica, não sei o quê. Então faltou. O que você vai fazer? Aí tem o Concerta, né? O Concerta que é 12 horas de ação, né? Tem de 18, 36, 54 e 72 miligramas. Esse não faltou. Custa 250, 280 na caixa. O governo não dá. Então acaba ficando sempre os simples, né? Que a gente usa. E tem o novo agora, o novo não, faz uns 3 anos. O Vimans, que é a lisdesanfetamina, só tem de 30 e tem de 60 miligramas. O que mais usa de 60? Tem 13 horas de ação. Ele custa R$280. A caixa. Então você pagar a escola, pagar psicólogo, pagar consulta médica, não vai dar. Ou vai comer ou vai tomar Ritalina. Então é difícil, realmente. Bom, com relação então a de 10 miligramas, são caixas de 20 e 60 comprimidos, custam R$20, mais ou menos a caixa de 20, o outro custa 60, 50 e pouco. A LA já custa 70, o de 10, e os outros 150, 180, depende. O Concerta, ele já vai para mais de R$200, de 12 horas de ação. O Vimans vai para R$280. E a imipramina que é o Tofranil, é um medicamento que a gente também é de 2ª ou 3ª linha, porque é usado também para transtorno de déficit de atenção, principalmente para hiperatividade. Acontece que a imipramina, ela pode causar problema cardíaco. A gente tem que fazer sempre um eletrocardiograma antes. E algumas crianças já tiveram morte súbita por conta da imipramina. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ele é barato, tem lá, mas ele não funciona também. O impacto dele é 30% a 40%. O impacto de ação da Ritalina, ele é quase 8,09. É bastante alto, né? E a atomexitina, que é uma medicação boa também, logo de 2ª linha, mas não tem no Brasil. Às vezes a gente pede para o pessoal que mora lá em Foz do Iguaçu, eles vão do outro lado da rua, lá para a Argentina, né? Eles conseguem a atomexitina, que chama-se Stratera. A gente pode usar essa medicação. Então, não está disponível aqui para nós ainda. Mas também não é tão controlado. Outro problema também da Ritalina, do Concerta, é tudo receita amarela. Então você tem que ir lá na Secretaria de Saúde, fazer a ficha, tem que pedir bloquinho. Então o pediatra também não faz esse tipo de coisa, né? Tem que pegar o bloco, tem que fazer tudo, tem que ser prescrito com uma receita amarela. A atomexitina não é amarela, mas não tem no Brasil. Então não adianta, né, de a gente falar. Tomara que viesse também aqui, ajudaria, né? Também pra gente ver. O que a gente tem de efeito colateral? Esse é do Medscape, né? Também que a gente usa aí. A Medscape é uma internacional da pediatria, são as normas, né, que a gente usa para efeitos, enfim, todos os medicamentos que se quer, efeito colateral, então tem isso aí. 10% tem dor de cabeça. O pessoal que toma a Ritalina, muitas vezes começa a reclamar de dor de cabeça, tem que ver. Insônia, bom, se tomar principalmente de noite, né? Pode tirar. 1 a 10% dor de abdominal, anorexia, apetite, insônia, vômito. E tem frequências não definidas, hipertensão,
náusea, psicose, às vezes piora, você dá as crianças hiperativas, ou que tem transtorno bipolar, e você dá a Ritalina para ver se calma, piora, né? Porque eles ficam mais agitados ainda, né? E convulsões também é descrito, mas não teria problema se a criança tem convulsão. E muitos que têm convulsão também têm déficit de atenção. Você acaba tratando a convulsão, mas dá para dar a metilfenidato sem problema. Não é tão problemático assim. Taquicardia, assim, às vezes falam, começa a tomar e a criança começa a ter, está acelerando o coração. Isso é possível que acontecer, não é grave, a gente, via de regra, não causa problema cardíaco. Né? A imipramina já pode causar problema cardíaco, mas a Ritalina não. Só se o paciente fala que tem algum problema cardíaco, a gente faz pesquisa de eletro. Senão, não é muito baixo a incidência de problema. Então, se a gente tiver uma criança com TDAH sem comorbidade, primeiro metilfenidato, o tricíclico, que é a imipramina, anfetamina, atomexitina, que não tem no Brasil, modafinil, menos a menos, e o Venvance, que agora nós temos aqui, mas é bastante caro, só que o Venvance é 13 horas, não tem muita duração, sempre é 13 horas. Quando tem comorbidade, né, a gente usa para ansiedade, tem os tricíclicos, que é a imipramina, a clomipramina, né, que a gente usa para essa bupropiona, que é o Velmotrin, né, que é usado também para deixar de fumar, né, mas a gente usa nos adolescentes, não em crianças pequenas. A venlafaxina também é um bom antidepressivo, mas também um pouco mais na adolescência já. Né. Os benzodiazepinas devem ser evitados um pouquinho, que causa muita sonolência e causa benzodiazepina, para manusear com ela causa dependência muito grande. Os outros a gente consegue administrar e tirar mais fácil. A benzodiazepina agora, por exemplo, Rivotril. Nossa, na hora que começar a tomar Rivotril, experimenta tirar depois que você toma 2, 3 meses. Não consegue tirar tão fácil, ele gruda. Né? Então tem que tomar cuidado. Né? Então, a gente, se tiver toque, todos os inibidores da recaptação da serotonina, seria a fluoxetina, o mais usado, sertralina hoje é mais usado também, o escitalopram, né, também já em crianças maiores. Quando tem tique, a gente usa a risperidona e a clonidina. A psicose, aí vai entrar com risperidona, aloperidol, a tirosinamida, clorpromazina, olanzapina, clozapina, quetiapina, e vai pela aspirina. Né? E o bipolar, aí é o transtorno do humor, né? A gente usa valproato e usa carbamazepina e lamotrigina, associado eventualmente com o metilfenato não. E se tiver muita agressividade, carbamazepina, valproato, que é também anticonvulsivante, clonidina e risperidona, também é usado. Bem, o tratamento do TDAH, você sabe que é psicoeducacional, orientação à família, né? Intervenção comportamental cognitiva e neurofeedback. Isso é o que a gente faz. A primeira coisa que deveria de ser feito. Mas daí, como eu disse a vocês, vem da escola, vai para onde? Não consigo psicólogo, não consigo ninguém trazer. E aí você vê amarrado, daí o que faz? Vamos mandar Ritalina? Diz, mas meu filho, a nossa professora falou que é ótimo. E assim vai. Né? Mas você acaba prescrevendo. Né? E funciona, né? Às vezes funciona mesmo no centro TDAH. Se nós tomarmos, eles vão ficar mais acesos também. Né? Mas não dá certo. Tratamento medicamentoso, quando o paciente realmente tem, já fez todas as avaliações, realmente se configurou, o tratamento é válido sim, ele ajuda bastante, né? E o combinado seria, ou então o chamado multimodal, né? Que é um tratamento psicológico, terapia, neurofeedback e medicamento. Esse é o ideal, mas esse não é para qualquer um, né? Pagar consulta do médico, tratar com o psicólogo e pedagogo, apoio com fono, quanto custa isso? Fica difícil, Ritalina que é coisa dessa. E aí vem esse negócio, estão usando demais. Realmente, está se usando muito mais. Eu acho que não demais talvez falta de critério, né? Os critérios já são difíceis para você fechar bem. E aí você acaba usando, então tem crianças que tem que estar usando que não estão. E outros talvez não deveriam, só o tratamento psicológico e orientação ia resolver, mas eles não têm acesso para esse tipo de atendimento. Né? Ok, o que eu diria de proposta, não de redução, porque a gente não deve reduzir, a gente tem que racionalizar o medicamento. Incentivar o desenvolvimento de simpósios, fóruns,
é o que está sendo feito, né? Ela entrei no Google lá, Minas Gerais, São Paulo, foi agora passada, agora não sei onde vai ser onde, Irati, em outubro do ano passado, né? Então está tendo bastante fórum quanto a isso. É importante, né? Porque daí o psicólogo sabe, pedagogo vem, e as coisas, né? O jeito de a gente, profissionais da educação encontram com esses, né? Criação de mais centros de avaliação, né? Onde mais crianças possam fazer essa avaliação, bem com uma consulta, você poder encaminhar e fazer uma troca de ideia. Disponibilização de serviços de psicologia para atendimento, terapia comportamental cognitiva, neurofeedback, maior treinamento e orientação de pediatras, centro de residência, médica, pediatria e escolas de medicina. É isso aí que eu acho que a gente tem que tocar nisso, para poder o quê? Prescrever, mas de forma racional. É essa que eu vejo, que é a grande discussão agora, é que está sendo, os pacientes estão se transformando em os alunos estão se transformando em pacientes, né? Porque acaba, a gente sabe, como eu disse, viu? A Ritalina tem um poder de ação muito grande, por isso que ela acaba funcionando, né? E fica mais fácil, e aí receita, e aí as coisas ficam complicadas. Gente, obrigado, senhor, que passei do tempo aí. Então, Eugênio Pereira de Paula Júnior, neuropsicólogo, mestre em educação, especialista em formação de professores, em altas habilidades e superdotação. MBA em gestão educacional. Em curso. Líder sindical, 2010, 2012, foi presidente do Sindicato dos Psicólogos do Paraná. Carlos Carlos. Docente nas faculdades Dom Bosco, na graduação, e em pós-graduações no ITECNI, Sensupeg e Unifadra. Consultor em psicologia escolar e educacional, psicologia esportiva, neuropsicologia e educação. Editor da revista eletrônica Psicodom, do curso de psicologia Dom Bosco. Autor dos livros Aforismos, Nada Mais, 2003. Cérebro S.A., Neuropsicologia para Crianças, 2005, A Psicologia Educacional na Formação do Pedagogo e de Outros Educadores, 2008. Não consta aqui, mas já foi conselheiro no CRP, e continua colaborador até o momento, né? Então, passo a palavra para o psicólogo Eugênio e, na sequência, a gente abre, então, o debate. Boa noite a todos e a todas. Eu vou falar para a tela e tentar falar com vocês também. E agradecer o pessoal que está online, para ter uma turma de alunos assistindo, né? Que eles não vão faltar. Eu deveria estar dando aula e a aula é online agora, né? Eu começo agradecendo ao Conselho pelo convite. Eu fico muito contente por esses desafios, né, anuais que são impostos pelo Conselho, e eu venho com bom grado, né? Por outro lado, fico preocupado, né, com a responsabilidade que a gente tem na hora de refletir essas questões, principalmente a questão do TDAH. E daí eu assumi essa responsabilidade, né? Então, discutir isso, né, eu tomar essa posição de que, a partir do meu olhar enquanto neuropsicólogo, será que a gente faz uma crítica com relação à medicalização do TDAH, ou a gente faz uma análise de que a medicalização é necessária no tratamento do TDAH. E ali no canto tem a associação, a logo, né, da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, e eu quero deixar claro que eu não represento a associação, simplesmente eu estou pegando como referência. Mas a minha ideia agora é fazer essas duas reflexões, né? Então a gente vai ver o TDAH como um processo fundamental de enfrentamento com a medicação, e o professor Alfredo agora foi sublime que ele mostrou isso, né? O quanto que é fundamental o uso da medicação, mas a gente vai refletir um pouco isso, e ele deu algumas brechas ali que nós devemos tomar cuidado. E daí eu não sei se vocês pegaram o começo da fala dele, que ele falou assim, eu vim para apanhar, né? Porque parece que a medicina está tendo que prestar muitas contas com relação a isso.
E, por outro lado, eu também pensei assim, né? Mas será que vai ser um embate da medicina e da psicologia com relação à medicalização, ou dá para a gente ter um diagnóstico? E eu fiquei um pouquinho chateado, porque enquanto ele ia falando, eu queria ir anotando algumas coisas e acabei perdendo essas ideias. Mas eu vejo que quem tem apanhado são as crianças e a nossa educação. Eu acho que não é a medicina e nem a psicologia que está perdendo essa luta, né? Mas a gente vai pensar um pouco isso. E um pouquinho antes a gente estava pensando, quem falaria primeiro, eu acho que foi bem providencial, porque se eu falasse antes, eu ia fazer uma introdução da fala do professor Alfredo, e eu acho que agora eu consigo, partindo de toda essa apresentação que ele faz, uma boa fundamentação da participação do medicamento, do tratamento do TDAH, e agora eu vou fazer um pouco essas análises, né? Então, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que eu entendo que seja uma autoridade, uma referência para falar no tratamento do TDAH, eles vão dizer, né, que a ideia multimodal, eu acho que o termo é muito mais multiprofissional, e o mais importante agora é o conceito de transdisciplinaridade. E uma coisa importante que o senhor falou, que o sistema não está dando conta de atender as crianças de uma maneira adequada, e a alternativa tem sido a medicalização, né? Então, como é que a gente muda isso? Talvez quando nós tivermos equipes transdisciplinares que consigam trabalhar com a criança e com o adulto com TDAH de uma maneira mais adequada. Por enquanto, nós estamos remediando a atuação profissional, além de estar remediando as crianças. Então, nós teríamos que reorganizar o nosso sistema de saúde e educacional de uma outra maneira para a gente conseguir. Até esses dias, tinha uma profissional brigando assim, né, de que a gente não consegue entrar lá na prefeitura, porque a gente é da Secretaria de Educação, e quem vai dar esse serviço é a Secretaria de Saúde, e parece que, embora seja a mesma prefeitura, tem um ruído ali. Mas um desafio, talvez o primeiro, seria esse enfrentamento das equipes do trabalho multimodal, como está ali. E a Associação Brasileira vai dizer assim, né, de que a combinação a combinação de medicamento faz parte do tratamento e traz a terapia comportamental como sendo o carro-chefe no enfrentamento do TDAH. Eu, particularmente, não vou defender uma linha teórica ou uma linha psicológica, que eu acho que está superado, mas eu manifesto aqui de que eu creio que outras linhas teóricas da psicologia também possam fazer o enfrentamento do TDAH. E lá embaixo, né, eu convido vocês a visitarem o site da Associação Brasileira, e ela oferece curso, então tem todo um processo de divulgação, de apresentação dos dados, das referências com relação ao TDAH. E desse mesmo site, aí, por isso que eu falei que a sua exposição foi interessante, porque trouxe toda essa apresentação de quais são os medicamentos, e daí vocês já vão entender essa pergunta, né? Quantos educadores entendem essa tabela? Né? De que a primeira escolha são os estimulantes, a segunda escolha são outros, um segundo tipo de estimulante, a terceira e quarta escolha vai ter um processo de apresentação. Mas aí eu vou convidar vocês está bem claro aqui, né? Como é que se explica o nome de um remédio chamado Concerta? Né? Qual que é a intencionalidade, nós da psicologia que trabalhamos no aspecto simbólico, qual que é a intencionalidade quando eu vou dar o nome de um medicamento que é usado basicamente no processo de educação com o nome de Concerta? Né? Educação é consertar ou é desenvolver? Então a gente já começa, até a própria reflexão que a gente vai fazer com relação à educação. E daí eu estava tentando olhar aqui o que eu conhecia desses medicamentos, qual que é o princípio ativo, qual que é a farmacocinética, e estava pensando quantos educadores são capazes de entender isso. E aí vocês já vão entender um pouco qual que é a questão. Então, embora a associação mostre isso, né, de que esses medicamentos eles ajudam, né, participam de um momento de uma maneira positiva, qual deveria ser o domínio de nós educadores com relação a esses medicamentos? Aí, bom, meu trabalho é perguntar, né? E por que nós medicalizamos a infância? E não só a infância, mas a vida está medicalizada. Né? Eu brinco muito com os professores,
Aí, que é engraçado, né? Que chega a 24% das crianças tendo o diagnóstico de TDAH e a receita de Ritalina, e eu brinco bastante, né? Metade dos alunos tomam Ritalina, metade dos professores tomam fluoxetina. Né? Então, como é que essa resposta é automática? Né? Basta perguntar isso. O que os alunos tomam, o que nós educadores, porque eu faço parte dos educadores, né? Porque ainda já esteja precisando da fluoxetina. Mas algumas vezes a gente faz na discussão e aparece assim. Bom, eu vou aproveitar um pouco mais o tempo, né? De ir discutindo essas questões com vocês. E eu tenho contato com os professores, aí uma falando assim, ela dizendo assim, que ela tomava fluoxetina assim, porque eu sei que a educação está ruim, a educação tem problemas, mas é onde encontra alento. Então, assim, ela vê que a educação está ruim, mas é uma questão de vida dela, né? Uma questão íntima dela, de que onde ela conseguia, né, um alento para esse sofrimento de ser educador no Brasil e ver a desgraça que tem sido. Em outros momentos, a gente vê o educador diz assim, né, quando a gente faz a crítica ao uso do medicamento, uma professora falou assim, mas tem um menino lá que se não der medicamento para ele, ele destrói a escola, destrói a casa. Então a gente já vai discutir um pouco isso, né? Mas aí, em contrapartida, veio uma menina de 12 anos dizendo assim, então vocês querem que a gente tome isso aí para ficar dando, né? Então, qual que é a consciência que essa menina tem de que o medicamento está tendo uma intencionalidade? Né? O medicamento torna as crianças quietas, tá? E aprendizes, e daí aparece essa questão, né? Qual que é o conceito de medicalização? É a ideia de medicar ou é a ideia, o professor sinalizou um pouco isso, de que não está tendo um exagero nesse processo, não só da infância, não só do TDAH, mas da nossa vida. Eu não vou ser ingênuo aqui e dizer assim, então vamos acabar com os medicamentos. Né? Ele tem sido essencial para a nossa longevidade, para a nossa qualidade de vida. Mas é a segunda parte que a gente vai olhar. E daí que tem aparecido, né, o nosso momento histórico, são forças que nos direcionam para um padrão de comportamento, até uma crítica do consumismo, mas a gente acaba sendo consumidor de medicamento, também como se isso fosse necessário ou imperativo. E aí a grande diferença, né, logo no final da faculdade nós discutimos isso, né, onde é que a pessoa prefere ir, no psicólogo ou no médico? Elas diziam que preferiam no médico, porque chegavam lá no médico e diziam que tinha, ele dava um papel com a assinatura dele e uma caixinha junto. Então você ia para o médico e você recebia alguma coisa. E quando você vai para o psicólogo, ele só te ouve, né? Então a impressão de que você não está consumindo aquilo. E hoje está muito maior esse processo da relação de consumo. Então nós acabamos tendo uma força muito grande de que nós precisamos estar consumindo, e até a ideia de moda. Né? A gente vê as crianças com um certo desconforto quando elas querem ser rotuladas de hiperlativas em alguma coisa, e a gente não deixa isso acontecer. Daí a gente vê assim, poxa, mas eu também queria, né? Ser TDAH, ou eu também queria ter dislexia. Parece que ser diferente tem um determinado status, e algumas crianças querem ter essa diferença. Então, um desafio que nós temos para responder é por que estamos medicalizando a infância, e numa escala maior, por que nós estamos medicalizando a vida. Aí, tá, aparece lá, né, capitão? Aí tem, né, uma charge aqui, aí o ursinho Poo, né, que é o paciente, aí tem o sintoma, que é a obesidade, qual que é a receita. Aí o leitão, qual que é o sintoma, a ansiedade dele, Rivotril, né? Então faz um processo de dar uma leitura sintomatológica do sujeito e qual seria o medicamento adequado com relação a isso. Aí mais uma outra pergunta, né? Por que a Ritalina é tarja preta? E não é como qualquer coisa para criança que é colorido. Não, as coisas infantis não são coloridas. E daí nós, da psicologia, levantamos essa questão, né? Que existe um simbolismo, nós sabemos, né? De que se é tarja preta, quer dizer que é algo perigoso, que deve ser manuseado com cuidado. A receita é de uma determinada maneira.
Aí é só ir para Foz do Iguaçu que você consegue, né? O tarja preta sem a receita. Aí não é mais medicamento, daí já vira droga. Né? Daí já a coisa acaba ficando mais grave. Mas aí nós temos que repensar, né? Então, a hora que aparece uma caixa, e até ali, né? Venda sob prescrição médica, atenção, pode causar dependência física ou psíquica. Né? E até a própria questão da correlação do uso da Ritalina com a questão de dependência química depois. Mas aí a gente vai perguntando, né? Aí tem o professor que vai responder, né? Por que a caixinha tem a tarja preta. Dentro desse próprio caminho, aí aparece essa questão, né? As suspeitas, assim, né? Dentro da teoria da conspiração, será que o uso a prescrição, né? A medicalização da infância e da vida não é no interesse dos Big Pharma? Né? A primeira vez que eu vi esse termo foi num simpósio de bioética e um médico falando isso, né? De que o conceito de Big Pharma é que os grandes laboratórios têm interesse, né, na mercantilização da saúde. E o que está acontecendo agora? Uma mercantilização da educação. Será que não vai ter uma mercantilização do trabalho também? E os medicamentos vão nesse caminho? Então aparece essa grande crítica à questão dos Big Pharma, e veja, né, uma literatura sobre a verdade, sobre as grandes companhias, da Marcia Angel, e depois não mais Ritalina. Né? Aí eu vou terminar essa fala com uma outra. Qual seria a alternativa à Ritalina? Tem alguma coisa que dê para a gente substituir pela Ritalina? A professora Maria Moisés, ela resolve de uma maneira que eu achei genial. Né? Então aparece essa grande crítica, né? Aliás, esse grande questionamento. Será que os grandes laboratórios estão por trás dessa super promoção do uso da Ritalina e a questão do perigo dos efeitos colaterais? Né? E há quanto tempo tem sido ministrada a Ritalina para as crianças e para os adultos, e daqui a 5, 10, 20, 30 anos, qual que vai ser o efeito disso na nossa população? Então pode ser que nós estejamos plantando outros problemas que, embora a Ritalina resolva um determinado problema, sossega a criança? Sossega. Tá, mas esse adulto sossegado hoje vai ser o que no futuro? Será que o TDAH é algo extremamente novo, né, na nossa alteração genética? Ou o TDAH sempre existiu, os processos terapêuticos eram de outra maneira? Né? Eu gostaria que minha mãe estivesse ouvindo agora, porque o nosso tratamento, né, para a criança desobediente ou para a criança peralta era de uma outra maneira. Né? O senhor passou por isso, né? Como se identifica. Então, eu vou fazer um pouco esse questionamento desse processo. Né? Então, assim, quais são os estudos e a literatura brasileira sobre esse processo, né? Sobre a nossa medicalização? E parece que o Brasil ele é meio que o paraíso das drogas, ou seja, as drogas que não são aprovadas, né, pela FDA, lá na matriz, que eu gosto, acabam sendo desovadas aqui no Brasil. Né? Então a gente sabe que vários medicamentos que não são aprovados nos Estados Unidos acabam sendo vendidos aqui no Brasil. Mês passado eu participei de um evento de empreendedorismo que se falava de comércio. Né? E tem um Drops, eu posso dizer a marca, né, que na Europa ele é pílula para garganta, é remédio, e que é vendido como coisa da moda, o House. Né? Você já usou a House. Né? Lá é remédio. E aqui você compra qualquer baleiro aí, aqui é bala, né? Então qual que é essa relação? Então parece que nesses casos o que falta é estudos maiores no Brasil e uma questão de qual é a qualidade da saúde que nós temos no nosso país. Ainda nessa discussão, a questão TDAH e medicalização, aí aparece essa crítica, né? A Big Pharma, né? Primeiro, as patentes antes dos pacientes. Será que o laboratório lucra? Ou todo o dinheiro é só para pesquisa? Aí o discurso deles é esse. Não, todo esse dinheiro ele vai para pesquisa. E aí tem essa questão, né? Será que existe o tratamento e a cura? Aí tem uma charge ali dizendo, o médico dizendo assim, né? Toma essas pílulas 3 vezes ao dia até você se sentir melhor.
Né? Então, será que é o medicamento que cura e outro processo? Eu acho que um dos maiores instrumentos de crítica social que nós temos na humanidade é o Matt Groening, né? E os Simpsons, e daí tem as duas críticas, né? Tem um episódio, aí está a marca, né? A marca comercial do episódio, que é o Focusing, que faz um pouco essa crítica, né? Da medicalização, e o Bart, ele, diagnosticado de TDAH, é tratado como, eu não sei o princípio ativo do Focusing, né? Não sei se é metilfinidade, né? E vai mostrar algumas mudanças. E na outra imagem ali, né, que tem as bolinhas coloridas, é quando a Lisa Simpson começa a incomodar e eles dão um calmante para ela. E ela fica feliz, né? E daí ela começa a ver o mundo dessa maneira, né? E que é uma crítica bem ácida, mas nesse aspecto, né? Até tem um momento lá que o guarda dá um tiro num transeunte lá, ele leva o tiro e a hora que, em vez de sair sangue, começa a sair essas carinhas, né? Então faz essa crítica mesmo, né? De que, poxa, então a gente precisa deixar a vida toda alegre dessa maneira, ou seja, então estava sendo um imperativo nós sermos felizes. E aí a gente vai já entrar no campo da psicologia. E daí acho que, né, nesse primeiro momento, assim, a discussão é essa, de que quando é que é remédio, quando é que é veneno e quando é que é droga? Será que nós temos claro isso? Será que o educador tem claro quando é remédio, quando é veneno e quando é droga? Será que os médicos estão com essa clareza? E pelo que o senhor sinalizou, não está muito claro isso não, né? Acho que a gente vai ter que rever algumas coisas. E a própria questão assim, né? O que determina uma coisa ser veneno ou ser remédio é a dose, não é o princípio ativo, né? A homeopatia mostra esse processo, o próprio conceito de droga, não só droga química, mas a internet, né? Foi uma alternativa da sociedade moderna, mas você vê pessoas precisando de tratamento pela dependência psíquica do uso da internet. O próprio trabalho, né? Tem os workaholics também são pessoas que têm uma dependência. Então, o que vai ser remédio, veneno, o que vai ser trabalho, o que vai ser qualidade de vida é a relação que a gente tem no uso exagerado disso. Eu gostaria, né, que nós educadores, que os pais, né, as crianças e os médicos conseguissem ter bem claro isso de que quando é que está usando um ou outro. E daí agora já tentando apaziguar, né, essa relação entre a briga da medicina e a questão do TDAH, quais são os critérios, né? Daí eu trouxe 3 critérios. Primeiro, se nós temos um aluno que é extremamente disperso, o professor sinalizou um pouco isso, que é aquele, né, que derruba a escola, ou que atrapalha o ambiente escolar, ou seja, que torna desconfortável, né, que é um pouquinho disruptivo no seu ambiente, e que eu acho que é bom essa pessoa disruptiva, que ela faz a sociedade progredir, a gente sai da nossa zona de conforto, mas no modelo educacional ele nos incomoda, né? Então esse aluno extremamente disperso, ele não aprende, e o que eu tenho visto com os educadores, o problema não é ele aprender, que ele atrapalha outros que ainda querem aprender. Vejo, né? Tem alunos que querem aprender. Então é necessário o medicamento como uma ajuda, né? Então ele vai ajudar a hora que ele freia essa criança e permite o avanço. Mas se ele aprende, mesmo sendo do jeito que ele não precisa medicar. E muitas vezes, como o senhor sinalizou também, por isso que eu gostei de ficar depois, que depois já fica um pouco encaminhado assim. Então, muitas vezes, embora o aluno ele seja meio desorganizado, ele seja fora do padrão de normalidade ou de criança quieta que nós queremos, esse aluno ele aprende. A grande questão é que a hora que a gente não quer a criança desorganizada, não quer a criança dispersa e não quer essa criança exagerada, mas a gente acaba dopando, que cai para o outro extremo do uso do medicamento. Até o senhor também sinalizou assim. Então tudo bem, ele nem é TDAH, mas ele fica quietinho, né? Tanto que a crítica algumas vezes, o metilfenidato, o Ritalina, o concerto, né, vai aparecer como uma droga da obediência, né? Que até aparece algumas críticas com relação a isso. Mas acho que o que nós precisamos é isso, né? É ter bem claro quando é que ele ajuda
no processo de educação, tornando o aluno menos disperso, quando é que ele é desnecessário, e onde ele acaba atrapalhando, embora ele deixe o aluno sossegado. Eu tive uma aluna no curso superior com um quadro grave de TDAH, dizia, né, que o medicamento ajudava ela, mas eu via que muito mais atrapalhava, que o processo, a capacidade de processamento da informação dela não era da mesma maneira quando ela estava sem remédio. Sem remédio ela estava mais expansiva, estava mais maníaca, digamos assim, mas eu gostava mais dos resultados acadêmicos dela sem remédio do que os resultados acadêmicos dela com remédio. Né? Mas aí é questão de compreensão. Tudo bem, né? Está clara? Pessoal lá online, tudo bem? Posso continuar? E daí a nossa leitura, né? Então aparece aqui a Ana Chabolina, Lúcio, Santo, e outro tinha, acho que é de 2010, esse texto não foi de 2012, né? E faz essa crítica, né? A explosão do consumo de Ritalina. E tempos atrás eu orientei uma menina lá da classe que o título dela era Farmácia na Escola, né? E já fazendo essa crítica. E daí nós, da psicologia, eu acho que nós, no primeiro, não temos autoridade para dizer se a criança precisa do remédio ou não. Nós temos a obrigação de questionar isso. Mas nós, da psicologia, a gente já vai ver no outro slide, mas o quanto que essas considerações finais, né? Nós temos que repensar o papel na pós-modernidade dos medicamentos como os participantes dos processos de subjetivação. Aí eu pergunto, né? Medicamento ensina? Medicamento faz aprender? Se o medicamento ajuda a aprender, a desenvolver, é uma coisa. Né? Então, o que nós temos que ver é, eu, enquanto educador, eu preciso garantir que a criança esteja aprendendo e se desenvolvendo. E aí entra uma coisa interessante, né? Se a gente falou lá da medicalização da infância, e por que a nossa sociedade está tão infantilizada? Aí é um outro ruído que a gente vai ter que dar conta de resolver. Né? Por que as crianças estão demorando mais para amadurecer, e na hora que você exige atitudes, o comportamento é muito mais regredido. Aí são as questões psicológicas que a gente tem que dar conta de resolver. Né? E daí a consideração final deles é assim, né? O ideal seria estruturar uma rede para cada caso, que é o que o senhor sinalizou. Né? A nossa utopia, quando é que teremos uma rede que seja específica de olhar determinadas crianças, qual que é o quadro, que ele tem, qual que é o tratamento que deve ter, acho que o senhor foi assim, né? Tipo, a gente tem que colocar tudo na vala comum, o medicamento segura e depois a gente tentar melhorar a educação. Né? Então esse é o grande desafio. De modo a se retirar a ênfase da doença, desmedicalizando a questão, promovendo a saúde. Aqui que é o ponto principal, né, que eu destaquei. Ser saudável passa pela experiência de poder adoecer e retirar saídas existenciais para que esse sofrimento não se torne necessário. Aí entra uma questão fundamental, né, de que um historiador da psicologia diz assim, o sofrimento ele faz parte da nossa vida. E o que a gente está fazendo, não só a medicalização da criança, é uma coisa interessante, né, que o senhor falou que quando houve um blackout da Ritalina, e os pais se desesperaram. Né? Por que os pais estão se desesperando e as crianças não sofreram a falta de remédio? Talvez fossem felizes naquele tempinho ali. Né? Então parece que quem precisa mais de Ritalina são os pais e os educadores. Aí entra uma brecha muito importante. O nosso problema não é a criança, é o nosso sistema educacional de saúde e familiar que está precisando de um outro tratamento. O que a gente está fazendo? Eu vejo assim que a Ritalina, até o uso da medicalização, não a Ritalina, né, mas o uso da medicalização está sinalizando que a nossa saúde, a nossa família precisa ser repensada de uma outra maneira e ainda assim garantindo o nível dos laboratórios. Estou quase no fim. Né? E daí, qual que é o diagnóstico que eu faço? Aí no outro eu vou falar de receita. Né? Diante desses processos, na questão da subjetividade, eu acho que uma questão fundamental ou os educadores deveriam ter disciplinas de farmacocinética e a bioquímica e todo o processo de funcionamento da mediação química do remédio. Será que o metilfenidato ou qualquer outro medicamento age em que áreas cerebrais? Os lobos frontais? Tronco?
E qual é o efeito disso nos lobos frontais e o processo de mediação da educação? Ou então os médicos vão para a sala de aula. E aí vejo que capitão mostra lá para o pessoal lá online, aí eu fiz assim, né? Então a gente vai ter a educação que tem como seu objeto, seu sujeito, o aluno. A medicina que vai ter o seu objeto, seu sujeito, o paciente. E a psicologia vai ter o sujeito, né? Que é a ideia, a questão da subjetividade. E por isso que eu falei no começo a questão da transdisciplinaridade, que o que tem acontecido talvez é a necessidade de a gente voltar a conversar, que o professor falou no começo, o que não tem acontecido é a oportunidade ou a nossa capacidade de sentar em conjunto e vamos pensar esse menino. Não adianta só a professora dizer assim, eu não consigo fazer ele aprender, então manda ele encaminhar, né? Que eu acho que é uma coisa muito grave na nossa educação e na nossa família. Encaminha ele para o psicólogo, aí o psicólogo encaminha para o neurologista encaminha para o pediatra encaminha para quem? Para a fome, vai para quem? Né? Então fica uma ciranda de encaminhamentos, e a hora que eu encaminho, eu não assumo a minha responsabilidade que eu tenho com o sujeito. Eu tenho trabalhado muito com os educadores, quando eles dizem assim, mas ele tem TDAH. Independente dele ter TDAH, qual é a responsabilidade na vivência com ele? Então, o que tem acontecido, não só o TDAH, mas todas as psicopatologias, é como que, se ele tem a doença, eu não sou mais educador. Sai desse círculo que a gente aparece ali. É o contrário. Independente da doença que ele tenha, da patologia ou do medicamento que ele tenha, a capacidade de interagir e fazer ele progredir. E até hoje o nosso modelo educacional era assim, eu só trabalho com a criança perfeita e normal. Então a gente vai ter que rever isso. E não tem remédio para isso. Né? de assumir a responsabilidade pelo outro. Então eu acho que eu tento sintetizar justamente isso. Né? Ou nós olhamos o paciente, ou nós olhamos o aluno, ou nós olhamos o sujeito. Mas nós temos que olhar que essa é a mesma pessoa e precisa de uma atenção multimodal com qualidade e com atenção. Não sei se eu entendi errado, mas eu falo rápido também, né? Já vou para o final. Eu não sei, né? Eu não posso prescrever receita, né? Mas assim, uma dica, né? Então, onde está escrito, a receita seria uma boa dica, né? Então, convido vocês a aprofundarem mais essa discussão da questão da medicalização da infância, né? Tem a carta sobre a medicalização da infância, que é uma posição do Conselho Federal de Psicologia, que é extremamente contra isso, de que não precisa medicar. Né? Volta aquela ideia se existe ou não TDAH, se precisa ou não a medicalização, mas eu acho que a gente chega num consenso de que tem que ter uma parcimônia. Temos que ter, não sei se banir a Ritalina, o metilfenidato ou Concerta da educação vai resolver, mas eu acho que é muito mais importante nós reorganizarmos o nosso sistema de ensino, e na hora que nós reorganizarmos, a gente vai resolver uma equação que hoje eu consegui ter bem claro. Se o DSM-4, os estudos aprofundados vão dizer que você pode ter de 3 a 5% da população com TDAH, e não necessariamente que precisa medicalizar, e aparece estudos dizendo que é 24%, então tem uns 20% aí que está subdiagnosticado e diagnosticado na área. Eu ouso dizer, né? Eu sou educador e posso dizer isso, eu acho que esses 20% que estão aparecendo aí é incompetência do nosso sistema educacional, do nosso sistema de saúde. E eu acho que essa responsabilidade que nós temos que... Eu acho que nós dermos conta dessa incompetência, esses 20% só. Aí a gente vai ter realmente os casos legítimos de TDAH, que talvez precisem de medicação, mas uma medicação com parcimônia e inteligente. Né? E que a gente talvez não seja tão ingênuo quando aparece um mediquinho ali, que é mediquinho no bom sentido, né? Aquele marionete do médico ali que fica na mão dos grandes laboratórios, e a gente sabe disso, né? Que muitos médicos são patrocinados por laboratórios, são incentivados a receitar determinados medicamentos. E será que o metilfenidato não passa por isso? Mas aí eu coloco a questão do equilíbrio, né? Então vamos ter uma balança onde o metal não se sobreponha sobre a qualidade e decência da nossa educação. E eu vou terminar com uma fala da professora Maria Aparecida Moisés, que era professora da Unicamp, e até tem o link ali no YouTube, o pessoal em casa lá pode pedir
A gente manda, né, manda esse material e manda o link para vocês, e numa entrevista ela coloca isso, né? Ela faz ela faz uma crítica ferrenha com relação à medicalização, e daí ela coloca assim, né, que tem sido usado como critério, né, para o TDAH. Ela diz que são normas sociais, veja, normas comportamentais transformadas em normas neurológicas e tratadas com medicamento. E no final, a última frase diz assim, né, acredite um pouquinho mais nas possibilidades de seus filhos, senhores pais, e sejam críticos em relação aos defeitos que estão pondo neles, que é o que tem sido o nosso modelo social. E daí a repórter pergunta para ela assim, então tá, se não é medicalização, se não seria a Ritalina, o que é que substituiria a Ritalina? Aí ela de chofra pensa um pouquinho assim, talvez mais Ritalin. E fecha a ideia, né? Então acho que a gente precisa olhar a vida de uma outra maneira, e eu sempre lembro uma frase da própria Rita Lee, na música No Vícios do Vício, que ela disse, né, ou morre pela falta ou peca pelo excesso. Aí remete a essa balancinha. Eu acho que a gente precisa realmente encontrar esse equilíbrio de onde a medicalização ela é essencial e saudável para o sujeito, e aonde ela está sendo banalizada e tem sido nociva para a educação, para a nossa saúde e para as nossas famílias. Por isso que eu falei no começo, né? Eu fico contente, mas eu fico preocupado, e eu espero que nesse breve tempo aí eu tenha conseguido provocar, né? Mais a gente poder repensar isso e ver o que a gente vai, como é que a gente resolve essa equação, ou esse grande desafio da medicalização do TDAH. Muito obrigado a vocês de casa, aos alunos que estão presentes e vocês que me adiantaram aqui. Muito obrigado. Quero agradecer a exposição do Dr. Alfredo e do Eugênio para dar início, então, à fase de debate. Vou começar aqui já com uma colocação de alguém que está participando online. É a psicóloga Lucia Amoroso, que a gente conhece, sabe que é estudiosa da área há muito tempo, né? Trabalha na área educacional e estudiosa, especialmente nessa questão do transtorno de déficit de atenção, e que fala o seguinte: o metilfenidato não causa dependência química, como inúmeros estudos já demonstraram. Há um estudo em andamento que indica que depois do uso contínuo desse medicamento, seu efeito é placebo, e a comunidade científica estuda por que esse mecanismo acontece. É o que ela traz. O TDAH sempre existiu e teve uma função evolutiva na nossa espécie. Foi um comentário que ela mandou, se vocês quiserem daí à mesa comentar, ou se alguém mais quiser se manifestar, seja em relação a essa questão ou outras, esperar o microfone chegar, diz o nome e aí se manifesta, ok? Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Alexandre, eu venho representando o núcleo INADI, do Fórum sobre Medicalização da Educação da Sociedade. E primeiramente queria dizer que finalmente o CRB 08 abre essa discussão da medicalização, que é bacana isso. Realmente é um tema que tem uma polêmica. Nós no Fórum reconhecemos essa polêmica e mantemos uma posição consistente e veemente, né? Amparada cientificamente. O Eugênio cita a fala da Cida Moisés, declarando a Rita Lee, e equivocadamente alguns psiquiatras, alguns neurologistas, ou mesmo psicólogos, têm nos acusado de dizer que nós utilizamos Rita Lee como referencial bibliográfico, né? E se esquecem que nós temos vários pensadores que discutem medicalização, né? Desde Ivan Illich, Foucault, Thomas Szasz, Marilena Souza Pato, aqui no Brasil, né, junto com a Pato, Diana Marcondes, aqui no Paraná nós temos a psicóloga Silvana Tuleski, né, temos as fonoaudiólogas Ana Paula Beberian, Gisele Massi, que se posicionam veementemente contra isso, né? Acho que a gente tem uma discussão equivocada, né, dentro desse simpósio como um todo, a partir da nomenclatura. Né? Quando nós dizemos medicalização, nós estamos falando de uma transformação de processos sociais em processos patológicos de via orgânica. Né? Então não é uma invenção do fórum isso é uma retomada de conceito que vem desses pensadores que nós estamos citando aqui.
Então, acho que seria bacana, o C308, assim como o Eugênio diz, né, um momento de coragem de abrir esse debate, tenha coragem de trazer o fórum para a mesa do debate. Acho que essa é uma proposta, né? A gente tem aqui o núcleo Curitiba instalado, representado aqui pela Andréia, temos o núcleo Irati, o núcleo Maringá sendo estabelecido, o núcleo Foz do Iguaçu está sendo negociado. Então a gente tem uma discussão ampla sendo feita que marca contrapontos. E contrapontos esses, inclusive, que nos dizem da ausência do conflito de interesse na nossa área, por exemplo. No site da BDA vocês vão encontrar que eles são apoiados pelos 3 laboratórios farmacêuticos citados pelos palestrantes. Né? Então, aquele que financia a Ritalina, que produz a Ritalina, produz Venvance, e que financia e produz o Concerta, que é um nome bastante equivocado. Desculpa. Eu tenho muita coisa para perguntar, eu teria que abrir mais umas 2 horas de conversa aqui, mas eu só queria começar a problematizar com a gente, aqui, todos nós na psicologia e nas áreas todas. Primeiro, qual é a concepção que se tem quando nós estamos falando de diagnóstico, de prevalência, de problemas? Qual é a concepção de aprendizagem que norteia esses debates? Qual é a concepção de inteligência que norteia esses debates? Qual é a concepção de atenção que norteia esses debates? Qual é a concepção de conceito teórico que sustenta a atividade? Quando nós estamos falando de porcentagem de 5%, 20%, nós estamos falando de epidemia. Então nós temos um problema de ordem epidêmica, é isso que nós estamos falando? Qual é a nossa concepção de desenvolvimento quando nós estamos falando nessa discussão toda? E discutir, quando nós estamos falando de DSM-4, DSM-5, DSM-3, existe uma grande polêmica que está sendo feita, sendo debatida, né? Inclusive tem um grupo em Barcelona que se manifesta dizendo stop DSM, fazendo enfrentamento ao DSM-5, que aumenta consideravelmente o número de patologizações, diminui os prazos de sintoma, né? Aumentando o espectro disso que o Eugênio trouxe sobre o processo podemos chamar de farmacologização da vida. Então, a homossexualidade já foi um problema diagnosticado como patologia, cientificamente comprovado pela medicina. No início do século XX, dizia-se que as mães deveriam substituir o leite materno por leite em pó, também corroborado cientificamente. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, nessa tendência da polarização, né, se ora cá, ora lá, mas dizer que a gente tem sim, posicionamentos concretos, científicos, sim, e que levam em conta a vida. Eu não ouvi na fala do psiquiatra a vida. Eu só vi patologia, só vi problema, só vi doença, e acho que a medicina está perdendo a vida, que é o objeto maior do trabalho dela. Obrigado. Acho que você fez uma boa explanação a respeito de todos os problemas que estão acontecendo. E lógico que o aspecto médico, porque sabe da nossa formação, sempre é uma coisa assim mais baseado em nomenclatura, baseado não, que é a maneira de a gente trabalhar em cima disso. O psicólogo já trabalha a mente, trabalha a parte social, a coisa. Não que o médico não devesse, mas é que a gente, eu quero dizer também que não tem conflito de interesse, hein? Não sou apoiado por nenhum laboratório. Né? Já tive a oportunidade de ir para congresso, em que a gente isso tem muitos médicos, tem pago até a hospedagem, alguma coisa desse tipo, e tem apoio, mas eu não falo em favor de nenhuma indústria farmacêutica. Mas é que a formação médica, né, talvez, é essa, de você dar nome aos bois, vamos dizer assim, definir as coisas para poder tratar. E isso realmente tem um lado positivo, você tem que trabalhar com alguma coisa, que como você é médico, você tem que prescrever, você tem que lidar com isso, lidar mais com uma patologia, né? Não como, digamos assim, um transtorno de comportamento, uma coisa assim. Então, é uma falha, talvez, médica, não tem uma visão muito maior para isso. Talvez, eu sou neurologista, né? Não sou psiquiatra. O neurologista ainda é mais biológico, né? Digamos assim, do que o psiquiatra, do ponto de vista. Qual é a diferença do psiquiatra e do neurologista? Não existe, deveria ser o neuropsiquiatra, né? O Freud, o cara era neurologista e neuropsiquiatra. Então a formação nossa, assim, médico, do ponto de vista neurológico, é mais biológica,
maneira de a gente pensar. Né? A gente está aqui para falar que o aluno agora virou um paciente. Cara, isso está acontecendo. Pelas contingências. Então, isso tudo que você falou, se a gente pudesse mudar isso, seria ótimo. Mas só você veja se chega um paciente diretamente, você vai me ligar já, eu não me digo já de início, eu procuro dentro da possibilidade, mas quem é que vai pegar aquela criança e vai discutir com a família isso? Se a família também não tem tempo para estar aí, se a família tem lá seus problemas, então acaba, não, é melhor você rotular, dar o nome e tratar. Está errado. Isso está crescendo muito, né? Não só no TDAH, em qualquer, porque tem transtorno de infeliz, então temos que trazer ele feliz. Não, porque ele é muito feliz também, não pode. E não, porque ele tem, né, tem que ter o Viagra também, porque ele está funcionando, não dá para funcionar, agora está para usar medicamento. Então, quer dizer, tudo existe, então, medicamento para tudo. Esse é o problema, né? E quem é a pessoa que vai tomar a frente e vai dizer, não, é a família, é o psicólogo. Não é que é o psicólogo, quando que ele entra, né? Essa é a situação ali. Por onde começar? Eu vejo um emaranhado, que as coisas estão caminhando e realmente os pacientes estão tendo nome, estão dando rótulo, né, e sendo tratados. Isso é uma coisa muito complicada. Então, a gente deve também começar com os médicos, sem dúvida, né? Entrar na parte da medicina para pensar o paciente como um todo, né? Não só rotular ele como um. Mas é uma falha, a gente Justifica o que o senhor falou bastante, foi a desqualificação da pediatria. Você veja que está acontecendo a pediatria. A pediatria vai se desqualificar por conta de uma excesso de especialização. E a pediatria, que lugar que ela ocupa? Antigamente era o médico família, o médico que atendia todo mundo, que sabia de todos os problemas. Agora ele é especialista em unha cravada no pé esquerdo. E né, esquece um pouquinho o paciente como um todo. Isso vai acontecendo. Né? Não sei, a informática, enfim, todo um processo cultural que está levando a isso agora. Como é que vamos parar isso? Né? Como é que nós vamos fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Por isso que eu acho que é bom para fazer pensar nessas tipo de coisas. Não sei. Boa noite, eu sou a Andréia, eu sou representante do núcleo recém-criado, em abril, dia 6 de abril a gente criou, e como ele consegue, inclusive, da criação do núcleo Curitiba do Fórum. Eu, inclusive, convido a todos a visitarem o site do Fórum Nacional, medicalização.org.br, para conhecer as posições, inclusive tem bastante texto, bastante orientação, bastante debate, não é um debate meramente militante, embora comporte nele também esse viés militante. Eu queria trazer à baila essa discussão, né? Porque eu vejo que, tanto na fala do Dr. Alfredo, como na fala do Eugênio, vocês trazem bastante críticas com relação a como é feito esse diagnóstico, sobre medicação, como é difícil, Dr. Alfredo, quando vocês têm que diagnosticar em 15 minutos, depois você pensa que o tratamento tem que ser de outra forma, depois você estava falando agora há pouco de como a formação está frágil em relação a isso, como que os médicos estão sofrendo, e eu acho assim, que eu gostaria de convidá-los, o Eugênio também, que fez uma série de questionamentos, desde Big Pharma, de como estamos calando nossos conflitos com medicação, de como estamos sendo forçados a ser felizes, né, diante de um mundo que não é nada justo, né? Então eu vou convidar vocês ao conflito, a produzir, porque é isso que o Fórum tem tentado fazer, produzir saídas e não calar esses conflitos. Eu observei claramente na fala de vocês bastante conflito de interesse, não no sentido da indústria farmacêutica, da financiação da fala de vocês, mas vocês ficarem se questionando sobre isso. Poxa, eu vou medicar essa criança porque para o outro do lado aprender, mas o outro está aprendendo mesmo? Que sala de aula é essa? Que realidade social nós temos? O que nós vamos querer construir com nossas escolas? Então eu vou convidá-los a participarem, a dialogar com o fórum. Dia 23 de julho, inclusive, nós vamos trazer em Curitiba a Maria Aparecida Moisés, nós vamos fazer um evento, acho que quarta-feira de julho. Eu acho que quarta que vem eu consigo trazer para vocês um local certinho. A gente só confirmou com ela a presença, mas a gente não mandou o evento, tudo isso a gente está em construção, mas eu já adianto para vocês que dia 23 de julho, de noite, nós estaremos com ela. Nós no Curitiba vamos fazer um evento com ela.
medicação. Isso tem que ficar muito claro. Desde o folder eu achei que ficou uma confusão, porque se a gente concorda com o conceito de medicalização, a gente não coloca medicalizar ou não, eis a questão. Se eu concordo que medicalizar é transformar questões de ordem sociais, culturais e políticas em eventos biológicos, culpando um sujeitinho por problemas que não são dele, que são da sociedade, se eu concordo com esse conceito, eu não tenho como falar sim ou não. Eu concordo, eu vou militar contra isso, eu vou construir saídas com relação a isso. E eu convido vocês a concordarem, estudarem esse conceito de medicalização, separando da discussão de medicação, embora também a gente tenha que olhar com bastante crítica à medicação. Né? Eu costumo, por prática, quando tenho um mal-estar, eu tenho uma dor de cabeça, eu não saio correndo tomar um Tilenol, paracetamol, que seja o privativo. Puxa, o que será que me deu essa dor de cabeça? Eu vou dormir o suficiente? Eu não dormi? Eu vou dormir? Alguma situação que me incomodou emocionalmente? O que será que está acontecendo? Né? Eu acho que a gente tem uma cultura de calar a dor muito rápido e a gente devia dar ouvidos a elas. Né? Então, assim, eu também reservo uma boa crítica à medicação. Embora acho que a gente esteja fazendo uma discussão aqui sobre medicalização, a gente também reserva uma boa crítica a um medicamento, a se prescreva ainda o medicamento como a mimipramina, que você fala que traz uma porcentagem tão violenta de problemas cardíacos. Ou mesmo a Ritalina, que tem muita pesquisa, que eu acho assim, a gente vai calar um coleguinha lá na sala de aula, dando a possibilidade de que ele sofra taquicardia. Isso é admissível? Eu acho assim, enfim, a gente poderia, como disse o Alexandre, a gente poderia ficar horas falando aqui. Então, eu vou convidar então vocês a refletirem, se aprofundarem nesses conflitos e não calarem. O Alexandre ele fez uma pergunta para mim, acho que foi para vocês, César, e você vai ter que responder, né? Por que não foram convidados? E daí, já pegando a ideia da Andréia, eu também convido vocês para vir na próxima quarta, que também é a medicalização, e esse espaço para vocês fazerem essa fala. Né? Eu acho que o teu convite ele se estende a toda a comunidade educacional da saúde para pensar essas questões. Né? No sentido que você coloca, acho que a gente vai nessa convergência. Nós temos que pensar não só a questão da medicalização, mas a maneira como nós temos consumido o mundo atual. Né? A questão das mídias, a questão de hoje dos namorados, se não levar o presente hoje, tá? Então, a ideia, né? Então tem coisas mais amplas aí que eu acho que vocês sinalizam, vocês sinalizam, também sinalizam as duas sinalizações, né? Mas vocês estão mostrando de que tem espaço para essa discussão, e acho que o objetivo das quartas do CRB é justamente isso, né? Dar transparência a essas questões. Espero que tenha entendido. Né? Mas tem convergência, sim, concordo com você. A Lucia traz uma questão que eu gostaria que o professor discutisse também, que ela faz assim, por favor, o sujeito é desenvolvido no biológico, no cérebro, e TDAH é de fato um distúrbio no sistema executivo do nosso cérebro. O professor quer comentar? Ele tem uma dela para mim. Não, sem dúvida. Quando você estuda o paciente, procura usar várias ferramentas de avaliação, você pode chegar a você que é neuropsicólogo, quando ele tem problemas de execução, né, ele tem problemas de organização, problemas de atenção, né, isso pode ser, não tanto pela ressonância, mas mais pelas avaliações que você faz, de como o paciente interage com aquilo que você está propondo a ele. Então, você consegue, evidentemente, chegar próximo. Depende, ninguém é normal, né? Se você for ver, cada um vai ter alguma coisa, né? Algum deve ter alguma coisa nesse sentido. Vai saber até que ponto isso está escapando. Quem não tem problema, talvez, de se organizar também. É por causa disso que ele tem um TDAH, que não se organiza. Agora tem todo o contexto, não é só isso, é mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Né? E aí, fazendo essa avaliação em conjunto, é que a gente pode chegar mais próximo do diagnóstico. Né? Então, eu acho que o fato da medicação nesse caso, não deve ser usado nenhum. Eu acho que isso aí, nessa posição não correta. Temos que medicar, porque ainda tem espaço. Né? O que está acontecendo é a medicalização, a medicação ainda tem espaço, né, para isso. Só que com ponderação. Né? Agora, sem dúvida
educação naquela época, né? Assim, não tinha aula particular, não sei o quê, não tinha Ritalina, que era desde 1948, mas começou a usar mesmo recentemente, que achou que isso, como eu disse, o impacto da droga é muito alto. Então melhora qualquer coisa, digamos assim. Então, isso que a gente tem que estar voltando atrás, não tratar tudo, assim, mas tratar como realmente é necessário. Queria agradecer assim, muitíssimo a presença de quem pôde vir até aqui, quem dirá quem veio até de outra cidade, para acompanhar aqui presencialmente, o pessoal que está acompanhando online, e muito especialmente os nossos convidados, né, Eugênio, Dr. Alfredo, que puderam vir aqui aquecer esse debate, né, e propiciar que a gente pudesse, inclusive, ter posições das mais diversas aí, colocar o Dr. Alfredo na berlinda um pouquinho, né, por estar representando a classe que tem o poder da prescrição, né, e fica aí o convite, então, para retornarem na próxima semana e trazer mais gente, né? Vamos pedir um aplauso aí para os